E aí, amigos, tudo bem? Eu sou Sérgio Souza. Você está no Só Acontece com a América. Galera, gravando um vídeo aqui hoje na segunda-feira, aproveitando folga, né? Estou aqui no sulco aqui. Sobre o jogo que teve no domingo, América e Atlético Paranaense, válido pela última rodada do primeiro turno da Série B, onde, mais uma vez, não conseguimos vencer dentro de casa, olhando o copo meio vazio, olhando o copo meio cheio. Parece que colocamos um fim naquela sequência de derrotas, seria a quinta derrota consecutiva, e por uma sorte e incompetência até do Atlético Paranaense, vamos ser mais sinceros, né, numa falta de inteligência, para usar um termo menos pejorativo, com o jogador de defesa do Atlético Paranaense, conseguimos sair com o empate. E olha que a gente esforçou para não sair com esse empate, hein? Bom, o América entrou em campo no famigerado 4-3-3, com o Dalberson, Mariano, Lucão, Júlio e Marlon. Guilherme, que foi a surpresa, né? Que é um rapaz que veio da base. Miqueias, Elizari, Facundo Labandeira, esse é um ponto importante, nós vamos comentar sobre ele. Elber, outro que nós vamos comentar sobre ele. E o nosso Miguelito, o pobre Miguelito. O time do Atlético Paranaense entrou com um 4-4-2, eles voltaram com o goleiro Santos, que é um goleiro que para eles que eu acho um bom goleiro, teve uma fase meio ruim, mas acho um bom goleiro, muito bom goleiro. O Atlético Paranaense tem histórico nisso, né? Ter bons goleiros. Tava com o Patrick, que sempre faz gol no América. Eu acho que tem os gols todos da carreira do Patrick, pode ver lá que a maioria foi contra o América, mas dessa vez, graças a Deus, ele não conseguiu fazer. E ficou com dois jogadores espetados, eles entraram num 4-4-2 típico mesmo. Viu como é que funciona? O 4-4-2 é interessante. Com Viveiros, um centroavante, bom centroavante, fez os dois gols. E o Speed Mendonça, o meio ou mal, mas ele incomoda a zaga adversária. Ele incomodou a gente. O jogo começou, a América naquela pobreza normal de jogadas. A gente não tem um time construtivo, a gente não sabe construir, a gente quer jogar num 4-3-3 de posse de bola, mas a gente não tem uma capacidade de construção de jogo que possibilita jogar dessa forma. A gente jogando com o Miguelito na esquerda mais uma vez, que é uma coisa impensável, incompreensível. Por mais que foi questionado o nosso auxiliar lá, o Luiz Fernando, por que o Miguelito joga na esquerda, sendo que ele é o vice-artilheiro da Copa do Mundo, das eliminatórias da Copa do Mundo, jogando pelo lado direito. Tentar explicar mais uma vez, se o nosso atacante pela direita fosse um cara acima da média, espetacular, desequilibrasse, mas a gente jogou com o Facundo Labandeira no nosso lado direito. E assim, eu não sei se o futebol dele é esse mesmo, se ele está inibido, se ele está com algum problema, mas as partidas que ele fez até agora deu saudade do Stênio. E quando você começa a sentir saudade do Stênio, o Stênio entra em campo, ele mostra que você está certo. O Stênio, com todas as limitações dele, ele é muito melhor do que o Facundo Labandeira. É preocupante esse nível de contratação, né? Mas vamos voltar ao jogo, né? Senão vou falar um pouco dos jogadores. O América, então, naquela pobreza infeliz de que não conseguia criar nada, nós não conseguimos acertar um chute no gol do Santos, não fez nenhuma defesa. A gente teve um chute do Elizari que passou no início do jogo. Foi um bom chute, mas passou para fora. Aqueles cruzamentos do Mariano que não levam a nada da intermediária. Assim, nitidamente vê a pobreza tática do time. A gente tem que avaliar. Eu sei que a gente tem jogadores, a gente está muito bravo com alguns jogadores, mas nós temos que avaliar também o trabalho tático e técnico da nossa comissão técnica. Com um time que você não consegue criar jogadas, o Mariano pegava a bola, não aparecia ninguém. O Mariano pegava a bola, o Marlon pegava a bola, não aparecia, o time não se apresenta para jogar, o time se esconde, não tem características disso. Ele coloca o Miqueias como segundo homem de meio de campo, o Miqueias não tem essa característica, a gente pode estar queimando o cara. Começou até bem quando jogando como primeiro volante no América, sabe?
e depois joga o cara como segundo volante, o Elizari como terceiro homem de armação. O Elizari não é esse cara para jogar como terceiro homem de armação. E nós ficamos presos nessa forma de jogar, nesse 4-3-3 insistente, e tudo com 4-3-3, mas que se você colocasse o Miguelito jogando pela direita, sabe, porque o Facundo simplesmente inexiste como poder de atacante, ele não faz uma jogada, ele não consegue ganhar um contra um com ele, é péssimo, a recomposição dele é pior ainda, ele é lento, a bola estica para ele não consegue chegar. Mas continuamos batendo nessa mesma tecla. Até que, e assim, o interessante, eu estava conversando com o Zé Flávio depois do jogo, conversando com o Roberto Nassif, com o Salviano, com o Luiz, a galera que a gente fica trocando ideia depois do jogo, né? O Nassif falou alguma coisa, não sei se foi o Nassif ou o Zé Flávio, falou comigo assim: todo time que joga contra o América, com 5 toques, ele está dentro da área do América. E é impressionante, é isso que acontece. Com 5 toques, todo o time está dentro da área da América. Porque nós não conseguimos reter a bola. Aí o time com 3 homens no meio de campo fica vulnerável. Nossos alas sobem, nossos laterais, né, sobem. Não tem uma cobertura efetiva. E expõe nossos 2 zagueiros o tempo inteiro. E numa dessas jogadas no primeiro tempo, antes disso, teve uma jogada interessante, nós tomamos a bola, foi até um bom lance do América, tomou a bola, colocou o Elizari rolou pro Facundo, e o Facundo, por omissão, por falta de confiança, não sei o que aconteceu, ao invés de chutar a bola para gol, e volta a bola para a área para ninguém, cara. A gente custa arrumar uma bola dentro da área, a gente custa entrar na área do adversário. Se tem uma coisa difícil do América é você ver a bola dentro da área do time adversário quando a gente está jogando. A gente conseguiu isso ao invés de finalizar a jogada. Que errasse, cara, mas tenta o chute, faz alguma coisa assim que dê uma sensação de perigo. Não, volta a bola para trás para ninguém, uma omissão. Eu não gosto de jogador omisso, e mais uma vez ele foi omisso. Bom, aí o time do Atlético Paranaense viu que o América não era tanto, todo time é assim, ele começa atrás, depois ele começa a adiantar as linhas. Na hora que começa a adiantar as linhas, a gente começa a nosso desespero, porque se joga com 3 no meio de campo, e os 3 não têm característica de criação, são jogadores que... Porque o Miquel é o primeiro volante. Jogou o rapaz lá, o Guilherme, né, que jogou. Não achei, o pessoal estava, ao invés de gente criticando, até o Dedé falou que ele não passa, mas ele tentava. E é o primeiro jogo do rapaz como profissional, e eu não vou queimá-lo por isso, não. A gente tem mania, igual fizeram com o Paulinho, não achei interessante que fizeram com o Paulinho, nem no banco estava. A base, o pessoal pede, nós queremos a base, nós põe a base, o pessoal mete o pau, porque o primeiro jogo do cara, e assim, no time totalmente desorganizado, é difícil pro jovem entrar. Se pro Mariano tem experiência, é difícil, imagina para um jovem que começou o futebol agora. Então, o América, primeiro tempo, muito fraco tecnicamente, errando muito espaço. Aí o Atlético Paranaense foi subindo a marcação e, como é de prática, quando sobe a marcação, o América se desestrutura. E aí nós não conseguimos sair, nós saímos só no chutão, ligação direta para o Miguelito, que não é um velocista, e mata o Miguelito, o cara que tem tanta técnica, você tem que ver ele correndo atrás de lateral, correndo para lá, correndo para cá, e a gente não tem uma forma de jogo para valorizar a técnica do Miguelito. E num lance que eles conseguiram roubar a bola e jogar a bola na esquerda, eles cruzaram na área, o Júlio, no mano a mano, acho que foi o Speed Venosa que fez o cruzamento, e o centroavante deles, o Viveiros, sozinhos, a marcação não acossou, conseguiu cabecear. Concordo, acho que o Júlio precisava estar em cima, mas time desorganizado mata a defesa. Todo time desorganizado, quem começa a sofrer é a defesa. E aí a gente começa a falar, esse zagueiro não presta, esse zagueiro não presta, esse zagueiro não presta, e a gente não consegue vai ficar trocando zagueiro enquanto o esquema de jogo não for mudado pelas características de peça que nós temos, a gente vai sofrer gol. Nós sofremos, vou falar um pouco do nosso desempenho defensivo, e assim, o cara fez o cruzamento sem ser acossado, o outro, lógico, tinha
três jogadores tinha dois jogadores do Atlético Paranaense dentro da área, contra dois zagueiros, não tinha uma sobra, sabe? Não tem sobra, o América não faz sobra, mas é difícil o América ter uma sobra. E aí ele cruzamento assim da intermediária, que a gente tenta fazer tanto quanto o América funciona, eles cruzaram e gol deles, 1-0. O time deles já tinha feito, o Dalberson fazer duas defesas. Se tivesse que ter um vencedor no primeiro tempo, com certeza era o Atlético Paranaense, porque nós não fizemos absolutamente nada. O Dalberson fez duas boas defesas, uma acho que dava para encaixar, a outra dentro da área, se finalizaram dentro da área. Ele fez uma boa defesa no nosso lado direito e já estava amadurecendo o gol e não tardou o gol deles. Bom, acaba o primeiro tempo horrível. O segundo tempo volta o América com uma substituição, o Stênio no lugar do Facundo, que se a gente jogasse com 10, eu acho que não ia dar diferença, pôs o Stênio. Que por maior dos pecados, não tem essa técnica, não é aquele jogador que esperava, mas com uma Série B, ele vai lá, tá ali, né? E o América, as passagens passando aqui, o América voltou, mas insinuante, tentando forçar mais, mas o Atlético Paranaense, mesmo assim, voltava. Eles tiveram um gol bem anulado, né? Bem anulado, a bola saiu muito, mas eles conseguiam entrar dentro da nossa área, a gente foi errando muitos passes ainda. E numa jogada do que o Miqueias até tentou pela ponta direita, cruzou, a bola cruzou toda a área, aos 8 minutos, né? O gol deles foi aos 36 do primeiro tempo, o gol nosso foi aos 8 minutos do segundo. O Marlon, numa ótima jogada individual, conseguiu. O Marlon tem qualidade, mas é outro que está sendo penalizado por esse esquema ridículo, essa falta de esquema de jogo que nós temos. Fez o gol, fez um golaço até, um golaço. O Marlon tem qualidade, mas você fala, o Marlon caiu, mas, cara, não tem como jogar. Quem joga na defesa, se o time é desorganizado, é um caos. Você não pode atacar, você sabe que não tem cobertura. É complicado. O Marlon fez uma ótima jogada, fez um golaço, 1-1. Nós melhoramos em campo, conseguimos acender um pouco. O Stênio começou a dar vazão pelo lado direito, começou a ter mais... E o América começou a ser mais agressivo, né? Ter mais vazão de jogo, ter mais... como eu vou falar? Ter mais objetividade dentro da partida, né? E aí a gente começou, ainda teve uma chance, cara, com o Miguelito jogando pela direita, uma jogada pela direita de lá, que ele bateu o escanteio, mesmo que foi uma bola parada, a bola explodiu na trave, quase que a gente vira o jogo, e a gente teve essa oportunidade, assim, e a bola foi dentro da área, a gente não conseguiu concluir. Bom, aí o América foi para cima, tentou jogar, mas meio atabalhoadamente, muito atabalhoado, e teve assim, o time, ele ficou muito espaçado, cara. O time do América é muito espaçado. Na hora que o atacante pega a bola, quando a América tinha a possibilidade do contra-ataque, o Atlético Paranaense subiu um pouco, na hora que a América pegava a bola, você não via um esquema de contra-ataque montado. Você não viu, o jogador pegava a bola, olhava, não aparecia ninguém. Isso, desculpa, mas é um time mal treinado, cara. Quando você não tem uma jogada, vamos comparar com o time do Atlético Paranaense. Quando eles pegavam a bola, cara, os caras já sabiam o que tinha que fazer para organizar o contra-ataque. A gente pega a bola, a gente não tem os jogadores não sabem o que vão fazer com a bola. O jogador tem a limitação? Sim, concordo, o jogador tem essa sua limitação, mas existe também a falta de um trabalho tático e técnico para organizar esse contra-ataque. E a gente não consegue fazer isso. E o Atlético Paranaense começou a ir para cima, todo time que marca o América em cima, a gente já falou, tem essa facilidade de fazer o gol, né? E o que ocorreu? Num lance que cruzaram a bola na área, o jogador deles ganhou de cabeça, ele estava marcado por 3 jogadores do América, ele ganhou na cabeça, voltou a bola no meio, não tinha um volante do América no meio da área para segurar essa bola, a bola que cabeceou, voltou entre a intermediária e a meia-lua ali,
o time deles conseguiu, o camisa 10, camisa 10, né, o armador deles lá, pegou a bola, um argentino, bom jogador até, pegou a bola e foi para cima. Aí apareceu 5 jogadores do América, mas com ele com a bola dominada, e ele ganhou a bola ainda deles num chute que a bola mascou, sobrou, como tinha 5 nele, óbvio que sobrou alguém, chegou alguém no Viveiros, sobrou a bola no Viveiros, que finalizou e fez o segundo gol. Bom, nesse lance mostrou o suco de desorganização que o América é defensivamente e ofensivamente. Um cara, primeiro, um jogador que não é tão alto assim, eu acho que foi o Speed Mendonça que ganhou de cabeça, cabeceou para trás. Todo mundo marcando ele, deixou ele cabecear, a bola volta, não tinha nenhuma cobertura na meia-lua, o time estava afundado lá dentro da área. A bola volta no armador que domina a bola escapa um pouco, vai chutar, não conseguimos ganhar a bola, tinha 4 jogadores. Um Marlon que estava tentou, os outros 3 olhando, e a bola sobrou sozinho pro Viveiros fazer gol. 2-1. 2-1, e aí foi aqui pandemônio. Só para fazer jus aqui, o Miguelito, né? Ele fez foi jogar pela direita aos 28 minutos do segundo tempo, tá? Aos 28. Ele foi jogar pela direita, morto, já estava cansado. O time do Atlético Paranaense, dono de si em campo, ele colocou o Stênio pela esquerda, o Miguelito pela direita, mas o Miguelito já estava cansado de tanto correr atrás de lateral, né? Tanto correr atrás de lateral. E aí, teve as substituições na hora do gol, teve o nosso, entrou o William do Bigode no lugar do Ebert. Meu Deus, o Ebert, ele não domina uma bola, ele não conseguia dominar uma bola, não conseguiu finalizar, não conseguia fazer nada, absolutamente nada. Entrou o William do Bigode, o Tite Ortiz entrou no lugar do Guilherme, que já devia ter saído porque estava machucado, demorou a sair, as coisas do América, sabe, o banco do América tem que estar mais ligado em campo, saber o que está acontecendo, custou tirar o menino que estava machucado, colocou o Tite Ortiz. O time, com essa mudança, né? O Tite Ortiz, como eu falo, pega de certo, tem um olho, quem tem um olho é rei. Mostrou, aparentemente, que sabe jogar bola, sabe pelo menos acertar um passe. Assim, não sei se é a nossa solução, mas pelo menos mostrou que essa contratação parece que é melhor do que estavam aqui. O América se organizou mais ou menos, o Elisário foi para trás para jogar com ser o segundo volante, que para mim não é a dele ainda, é o segundo volante, mas ele vindo de trás, ele melhora a produção dele, porque ele tinha alguém para tabelar. O Elisário é o tipo de jogador que ele precisa de alguém para jogar junto com ele. Ele não é um amador, ele não sabe jogar de costa. Ele não sabe jogar de costa, o amador tem que saber, tem que ter essa habilidade de jogar de costa, virar o jogo. Ele não tem, ele é bom para quê? Para colocar um amador em posição de dar assistência. Ele assim, não é um craque, mas ele tem qualidade para fazer isso, né? E o Tite Ortiz foi jogando, começou a jogar, começou a tabelar, começou a criar. Aí o Miguelito, morto, teve que ser substituído, porque correu atrás de lateral o tempo inteiro. E é inconcebível você ter um jogador da qualidade do Miguelito jogando, correndo atrás de lateral, cara. É inacreditável, chega a ser inacreditável. Bom, entrou o Figueiredo, que não entrou mal, entrou tentando, buscando bola, não se omitiu, que é muito, muito bom para mim na atual conjuntura do América, não se omitir. E foi jogando. Antes disso entrou o Dalbert também, que me parece que é um bom lateral, marca bem, e até com ele jogando tive até ideias, né? Depois eu vou falar para vocês, o desespero é tanto que a gente começa a ter ideia. E aí, pro próximo jogo, o América, que o Marlon se sentiu naquele lance que ele tentou te cortar a bola. O Marlon é outro jogador que está sendo muito prejudicado por esse time mal desorganizado, mal treinado. Hoje eu estou bravo com a nossa comissão técnica. E fomos tentando naquela barfa, tentando jogar, tentando ir para cima, pelo menos mais vontade o time mostrou. Agora, não foi tanta, pelo que vocês podem até comentar aí, falando se eu estou errado ou não, mas eu não senti um time com má vontade. Bom, mas chega no final do jogo, aí aquele lance de abafa, o Dalbert cruza para a área,
E o nosso zagueirão do Atlético Paranaense tá, nos dá um presente, né? Fazer aquele pênalti ridículo. Já vi pênalti com... Eu não gosto de usar essa palavra, não vou usar não, por falta de inteligência, mas esse tá no top lá, viu? Se fizer um top 10 de pênalti por falta de inteligência, esse é um grande candidato, tá no top 10 aí. A bola lançada na área, de Bigode, um jogador baixo, de estatura, cabeceia mal, errou o gol contra o Curitiba, incrível como cabeceou mal. O jogador me manda a mão nas duas mãos nas costas. A William do Bigode, que 100 anos de futebol, esperto, caiu. O juizão, calmo, pênalti. Eu, na hora do jogo, achei esquisito, eu tava no P4, então não deu pra ver direito, sabe? Eu vi que o cara pôs as mãos, mas isso vai dar, mas o VAR vai voltar. Aí o VAR acabou que o VAR não voltou. E eu vi depois o lance em casa, falei, nossa, mas como é que o cara faz um empurra? O cara empurrou mesmo, sabe? Deixou na mão do juiz. Aí, empurrão, o Willian Bigode fez, eu falei, bom, isso é o típico do América, né? 48 minutos do segundo tempo, um pênalti, e a gente vai... A probabilidade de perder é altíssima, né? Sabendo das histórias do América, né? Aquilo que só acontece com o América. O que acontece? O Willian Bigode vai, pimba, perde. Só que a bola volta no pé. Eu acho que os deuses do futebol, né, falam assim, nossa, esse pessoal tá sofrendo demais, vou dar a bola pro pé do Bigode para ele tentar fazer de novo. Ele acertou o gol, 2-2, empatamos, olhando, não ganhamos há não sei quanto tempo dentro de casa, mas olhando pelo copo meio cheio, se é que pode ter um copo meio cheio nessa história toda, interrompemos a sequência de 4 derrotas, essa é a 5ª derrota nossa. O América se mostrou mais uma vez muito desorganizado, muito mal treinado. Desculpa, assim, hoje eu estou falando um pouco a mais, o vídeo está até durando mais um pouquinho. Eu tive que interromper porque o meu microfone desligou, agora estou com outro microfone aqui. E o América, mais uma vez, cara, jogou muito mal na minha visão. Outro ponto que eu queria colocar para vocês aqui, gente, a gente tem que mudar nosso esquema. Esse 4-3-3, nós já tomamos 26 gols na Série B e tomamos 26 gols e sofremos 10 derrotas. É muito para a Série B, isso é muito. É muito. É assim, inacreditável que nós tomamos tanto gols. E não saímos do 4-3-3 de forma alguma. De forma alguma. É impressionante. E sugestão, porque o 4-3-3, se você tem atacantes fortes, que incomodam, que não deixam o time sair, não é nosso caso. Nós temos o Facundo Labandeira, que, por favor, nós temos Herbert, e o Miguelito é o sacrificado. Você tem 2 caras limitados e tem um bom jogador. Quem que você privilegia? Os 2 limitados que jogam na posição. O Miguelito joga fora de posição. É insano isso, é insano. Vou dar uma palpite pro próximo jogo. Só um palpite, tá? Uma cornetada daquelas boas de corneteiro. A gente pode jogar com o Dalberson. Não voltarei com o Matheus Mendes, tá? O Dalberson, com todo o fim na barreira que ele me dá, eu acho ele mais seguro que o Matheus Mendes. O Matheus Mendes estava tomando gols, que se fosse o Dalberson, a gente estava culhambando ele. Dalberson, Marlon na direita. Lembra quando jogaram com o Marlon na direita? Porque o Mariano não dá. Ele não tem condição mais de jogar futebol profissional. A idade chegou para ele. Foi um grande jogador, mas a idade chegou. Marlon, Lucão, o Júlio e o Dalbert, parece que entende. Faz o meio campo. Miqueias como primeiro volante, não põe ele para... Porque a gente está queimando ele sabe tomar a bola, ele toma a bola bem, mas ele não sabe atacar, e não é a dele atacar. E o segundo homem ele tem que chegar na frente, ele não sabe fazer isso. Põe o Miqueias, o Cauã Barros, Elizari e Titi Ortiz. Põe o Elizari como aquele terceiro homem que faz a ligação para chegar a bola na frente, não ele virando de costas, ele vai vir de frente, ele consegue achar passe quando ele vem de frente. De costas ele não consegue fazer isso. Põe o Titi Ortiz, que parece que, sabe, é desespero, tá? Jogando tanto, jogou, viu que a gente pelo menos ele sabe tocar a bola, sabe fazer 2 diferentes do Facundo, que simplesmente ele não sabe jogar, parece que não sabe jogar a bola. E para ele atacar, para ele criar jogadas, e põe o Miguelito na direita, pelo amor de Deus, como segundo homem atacante, e o Figueiredo mais enfiado.
porque o Figueiredo mais enfiado na bola, ele consegue tabelar, ele é um cara inteligente, ele participa mais do jogo, ele consegue combater. E o Miguelito sem ter aquela obrigação maldita de correr atrás de lateral, sabe? Porque é inadmissível o Miguelito correr atrás de lateral. E a gente percebe o cara e deixa o cara mais próximo do gol, deixa ele mais próximo do gol, que eu acho que a gente precisa. Pessoal, estiquei mais um pouquinho o vídeo, mas essa é a minha opinião. Ontem eu fiquei muito indignado com a forma como a América jogou, e a gente não tem um time tão pior que os outros, assim. A gente acha que dá a impressão, né, que os jogadores são ruins, mas nós estamos muito mal treinados, na minha opinião. Hoje eu queimei com a nossa comissão técnica ontem. E assim, e se tiver muito ruim, tem um cara que vai aparecer no vídeo aqui, vou colocar o vídeo aqui agora. Esse cara, olha só, vai ter um barulho no fundo aí, mas olha só, ele sabe bater na bola, é um senhor já, né, de 52 anos, mas se precisar, coloca ele pra jogar lá junto com a galera e quem sabe, hein? Acho que dá. Olha, ó, ele bate bem na bola, hein? Fez o gol no meio de campo. Participei aqui, parabenizar o pessoal do marketing do América. Se tem uma coisa que está funcionando na América, é esse pessoal do marketing. Quem é sócio da vez está tendo muitas ações, muito legal. A gente critica muito, mas pelo menos tem uma coisa funcionando. No nosso marketing, eu acho que entrou o rapaz lá, eu esqueci o nome dele, tem que lembrar, eu esqueço, mas deu uma mudança, a gente está tendo contato direto, as meninas foram muito legais, muito bacana. A Rafaela, que deu todo o apoio pra gente lá participar da promoção. Beleza? Mas ó, viu? Chuta bem, hein? Valeu, galera, um abraço.